quand je ne dors pas. Ao telefone avisou que era lacónico nas respostas, nada como os outros entrevistados que tinha visto no projeto. Num primeiro momento, João Onofre parece estar a falar de algo que não tem a ver com a questão que lhe é feita, mas depois apercebemos de que não só esteve atento à pergunta, como parece querer explorar várias possibilidades perante o que lhe foi lançado. A ideia da performatividade do corpo na sua relação com a câmara é, no trabalho deste artista visual, colocada numa inquietude, numa precipitação para algo. Este para a morte heideggeriano em que nos encontramos, perante a obra de arte aqui e agora, artista e espectadores, o processo simultâneo de pensamento por vir, acaba por ser, no fundo, a definição de arte contemporânea para Onofre, pelo que tem de experiência e de investigação. Nas suas palavras, não saber enquanto artista o que procura. Qui, comme moi, ce soir sont solitaires. Eu tive uma exposição recentemente parece-me que foi necessário voltar a este autor. É um autor que eu admiro bastante, não só pela sua produção filmográfica, como pela produção de escrita. E não te sei explicar exatamente o encadeamento porque eu tive de voltar a ele, mas sei que para mim era necessário. Como dizia o Bernardo da Costa, o teorema, dentro dos 1000 filmes da vida dele que ele enumerou, será um dos filmes da minha árvore genealógica, chamamos-lhe assim. E portanto, quando tu estás a investigar para produzir trabalhos novos, de vez em quando apetece-te voltar a algo que sentiste mais atrás na tua vida, ou algo. E há algumas ideias engraçadas do Pasolini que para não ser somente name dropping, são ideias de talvez de ruptura, mas ao mesmo tempo de constatação exata do momento onde está a produzir algo. Nomeadamente nos textos nos textos talvez mais ativistas que ele produzia, mas também na forma mais eu diria quase que serena, que ele se punha num montante, não fugindo, mas se punha num montante bem curioso da situação onde vivia, onde ele existia com a Itália daquele tempo. E claro, muitos realizadores o apelidavam de uma pessoa que não sabia fazer imagens, mas também outros realizadores que ainda não começaram a ser realizadores, como Alberto Lucci, começavam a dizer que ele era tipo, as primeiras experiências que ele fazia eram, de certa forma, uma nova imagem uma nova imagem para o cinema. Portanto, são novas imagens que ele construía. Essa candura com que ele vem da crítica e da poesia, fazem dele uma personagem bastante interessante. Maldita por uns, enfim, muito consensualíssima, mas por outros, enfim. Talvez uma outra coisa de 97, talvez fizesse, sim, mais afirmativamente. Creio que sim, talvez fizesse mais, antigamente fizesse mais. Agora, parece-me que mais recentemente isso não é
tão... Ou seja, estou a demorar bastante tempo para responder à pergunta, porque eu recordo foi dos primeiros filmes que eu fiz em que pus duas pessoas vestidas enfim, com fatos de cocktail, digamos assim, e que num ginásio a caminhar eternamente um para o outro e nunca se encontravam. Pronto. Tive a oportunidade de rever o trabalho o ano passado no Museu do Chiado, numa exposição coletiva, e não fiquei aborrecido de ter visto uma coisa de 97, que antes, pelo contrário, fiquei, sim, não, achei menos mal, não é? Dizer assim. Então achei curioso o grão da imagem, porque foi filmado em High 8, High 8, que era uma tecnologia pré-digital, e realmente o grão está lá, o grão aquela coisa vídeo muito tecnologicamente muito ainda primária, se bem que bem avançada. Gostei de ver. Acho que o restante do corpo de trabalho daí para a frente se pode relacionar de vez em quando, porque são tantos trabalhos, mas de vez em quando outra vez com essa, talvez com o take que ele teve. Ele era muito engajado no seu tempo, o Pasolini. Engajado demais até de ir à cara a manifestantes de extrema-direita que não gostavam dos seus filmes no Festival de Cinema de Veneza. Engajado o suficiente para isso. Mas ele tinha sempre essa, digamos que uma serenidade nos filmes, que é muito interessante para ver uma pessoa tão engajada no seu tempo e ao mesmo tempo manter a obra não à parte, mas de uma forma corrente com o seu tempo. Refere-se a trabalhos circa 2000 e essa forma de trabalhar com material pré-existente, repara, é muito interessante para um artista, um aspirante a artista, é um jovem artista, não é? Poder trabalhar com material que o pré-existe, não é? Com uma linguagem. E no sentido em que se conseguires fazer valer o que estás a pensar e o que estás a tentar sistematizar conceptualmente com imagens absolutamente fantásticas, como no caso do Antonioni, como de grandes produções, não é? Grandes produções europeias. O de Fassbinder não tanto, porque o trabalho que eu utilizei foi o Marta e é um telefilme, mas mesmo aí, como era um telefilme, talvez ele tenha tido mais, digamos, mais budget de produção, chamemos-lhe assim. Mas poder trabalhar com este material, queria dizer, é, de certa forma, para quem não tem nada, ou quem não pode produzir umas imagens como tal, se pode poder trabalhar com essas imagens não só é fantástico, mas como também significa que tu podes interferir naquilo que vês, no sentido em que a cultura não te é só portanto, não é um veículo de sentido único, não é uma rua que te reverte só para ti, mas que sim que tu podes ao mesmo tempo pegar naquilo que te é veiculado
ou que pelo menos tu gostas, não é? Ou que te sentes atraído por, porque a palavra apropriação é por demais, é à parte, é algo que tu sentes numa esfera de entendimento tua e que depois tentas retrabalhar isso para outra vez devolver. Portanto, parece-me que isto é quase como uma estética punk, não é? De, ok, eu vejo um telejornal, mas eu posso refazer esse telejornal. Ou eu recebo um videoclipe e refaço, ou um filme e refaço. Digerimos, não sei se esta palavra é apropriada, mas uma digestão de algum património cultural ou de ou de um tecido cultural que nós recodificamos e depois... enfim, não sei se isto responde bem à tua pergunta. Se há alguma coisa, parece-me que sim, tens toda a razão, mas se há alguma coisa que eu consigo detectar, talvez seja uma ideia de situacionismo, porque corre o trabalho do Phil Collins, mas também do Christian Jankovsky. Eu acho que o meu está lá no meio, mas gostava de ouvir a opinião deles. Do Christian tenho a certeza, o Phil Collins não o conheço, mas há qualquer ideia que possa parar, é uma ideia de situacionismo, mas não é... E que não queríamos, não gostaríamos de espraiar por definir o que será essa ideia. Parece-me sim que há um instrumento que não só nos artistas citados, mas parece-me também alguns cineastas começam a pensar a mesma... Começam, ou estavam já a pensar, ou estão a pensar essa ideia de que estamos estafados de ouvir o que é que será a realidade e a ficção. Pronto. Mas é sobretudo mais interessante num país como o nosso, que teve sob os efeitos de uma troca do FMI, em que esses momentos da realidade e da ficção se cruzam cotidianamente, não é? E cotidianamente há factos para isso, não os vamos elencar, mas há factos, não é? Tipo, as coisas cruzam-se a um nível que parece que assim, que parece que desta forma ou dito de outra maneira, como tu vives no mundo onde tu vives, e eu também vivemos aqui, o nosso estimado cameraman vive aqui, nós sentimos este efeito de realidade, nós sentimos a realidade à nossa volta. E trazer isso para o trabalho creio que até tu trazes, não é? Efetivamente, pelo teu trabalho de ser jornalista, de reportar, mas há uma urgência de quase todos os níveis chamemos-lhe profissionais, de trazerem isso para o seu trabalho, porque a vida se vive de outra forma. Isso nunca deixou de ser premente também, mesmo mesmo neste período antes de 2008, para definir o que eu entendo, claro, o meu trabalho é estar aqui, a fazer os filmes, fazer fotografias, objetos, instalações, etc. Enfim, há alguns medium que eu consigo trabalhar. Nunca trabalhei em pintura, apesar de ser formado em pintura. Mas acresce-nos, parece-me que a tua liberdade total dá-te uma responsabilidade, de certa forma, tão grande como a tua liberdade, não é? Porque quando tu não tens estilo, quando tu não tens estilo, quer dizer, um estilo de
trabalho ou um género de trabalho, tu tens, no fundo, eu creio que um artista contemporâneo parece-me que é um observador muito acutilante e que consegue transferir algumas coisas do café, do exterior e da comunidade onde se insere. Dito isto, o trabalho não é só, pelo menos a prática que eu tenho do meu trabalho, insere-se também numa prática que eu espero que seja, e que espero que isso passe, que seja, que tenha a capacidade de certa forma, ou de uma forma muito declarada, não só de uma forma muito declarada, de saber um lugar na história de história da arte, de onde se produz o trabalho. Não é de fazer elegias a artistas anteriores, mas perceber uma linhagem de onde te inseres, para depois continuares a fazer a tua prática discursiva, porque, de facto, nós não podemos... Quer dizer, nenhuma profissão se reinventa, não é? O político não se reinventa hoje, vamos deixar estar o político para o lado, ou um gestor não se vai reinventar agora. O artista também não, tem de lidar com um enorme passado. E parece-me que nessa ideia de lidar com o passado, por vezes, lidar com o passado, podemos até, por vezes, tentar não cometer novos erros, eu diria assim, enfim. Sobre o filme, só rapidamente para passar-se, o filme tem de facto, é baseado no 4:33 de John Cage, que é aquela peça do silêncio. Mas da forma como eu o filmei, em que o pianista é defrontado literalmente com uma firewall, ele está num movimento de endurance contra um fogo, não é? E a medir tempo. É um facto que não é preciso metaforizar sobre isto. A obra é uma obra modernista e experimental norte-americana, que é muito importante para a ideia de música e a ideia de som a partir da segunda metade do século XX e que é interferente no século XXI. Quer dizer, eu creio que não há muito mais, quer dizer, posso falar um pouco mais sobre a coisa, mas na tua ideia anterior sobre os carrilhões iluminados e a gravura, essa ideia há uma ideia no Cage, voltando a ele, que tem uma ideia de interminabilidade, mas o que tu pressentiste, creio eu, também faz um pouco sentido, como eu no meio daqueles carrilhões de vento que são iluminados, eles são todos ready-made, não é? E são todos comprados e mostrados exatamente. A única diferença é que são iluminados por dentro. Há um deles, que não sabes qual é, que está afinado às notas D, E, A, D. Portanto, a Dead. E que ecoa uma peça de outro artista da história da arte, e tu podes percorrer aqueles sons muito harmoniosos, mas no meio de um deles, os sons são todos afinados, dizem, a água, os 4 elementos, a água, o fogo, a terra e o ar. E, portanto, no meio desses elementos muito New Age e místicos, um deles está afinado a outra coisa. E esse percurso, de certa forma, eu pensei um pouco por isso, no sentido que
a maior parte dos meus trabalhos tem um título muito descritivo do que é que eles são. E neste caso, se tu andares naquela pequenina área, naquele perímetro de melodias, uma delas está afinada a uma coisa que são essas letras, figurativamente. É D, E, A, D, mas que, de certa forma, que não causam-te um contraposto com as melodias graciosas que tu ouves. Sobre a gravura, depois, realmente, sobre a gravura, os trabalhos são muito recentes. Eu senti alguma necessidade de fazer aquilo porque a gravura não contém só uma extração do código binário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vimos, enfim, não vale a pena explanarmos sobre isto, mas também tem uma imagem lá no meio, uma imagem de beleza, mas não há um registro para que a imagem seja, ou seja, não há uma declaração de que a imagem seja. Portanto, uma gravura é um processo, uma técnica de representação bastante antiga, e talvez a minha ideia fosse tipo, alguma das minhas ideias fosse pensar sobre o assunto noutra forma de representação que não esta de um código binário, porque nós temos uma experiência muito todos nós temos uma experiência todos os dias temos interfaces para uns com os outros, não é? E parece que este é o denominador comum dos nossos interfaces. E pronto, de certa forma um pouco ousada. Não, ousada, esta palavra é mais própria de revistas de moda. Pode ser uma proposta literal de transferir uma Declaração Universal dos Direitos do Homem para uma linguagem binária, pode ser literal, mas ao mesmo tempo há um elemento que não uma imagem de beleza, ninguém sabe o que é, e ao mesmo tempo também ninguém consegue saber se eu estou realmente a transformar ipsis verbis aquilo que me deu tanto tempo a gravar a mim e quem me ajudou a gravar, se realmente aquilo é para ser gravado. Nomeadamente num jogo de linguagem, num jogo do interface, e a técnica é aquatint, não é? Há um jogo do interface ali e nós vemos uma coisa serial, só imagens seriais. Interessam-me estes jogos, mas como te disse, são trabalhos muito recentes. Se tiveste a oportunidade de ver, eu não sei se estarei, enfim. A imagem da Assembleia da República é uma imagem carregada. É de facto uma imagem carregada, Cláudia. Mas parece-me que a imagem tem em embosse, como a Gauffrage, como outra vez outro processo de gravura, tem um haiku por cima. Esse haiku também fala de uma espécie de... faz uma um haiku que faz uma tautologia com a ideia de 2008. E eu creio que aquilo, do meu ponto de vista, a Assembleia está fotografada de uma forma muito... canónica, standard, sem bias, sem nada a dizer. E o que eu tenho a acrescentar é um haiku, é um movimento extremamente fechado, poético, ou até, de certa forma, muito infantil, diria assim.
Não. Essa imagem tem uma coisa a ver com a minha infantilidade, suposta, ou a infantilidade que se projeta, ou a candura que se projeta nesse haiku, não que se projeta, que está feita no haiku, parece-me, de certa forma, de alguma forma, como eu poderia ser, como eu poderia lançar, como é que se trabalha uma imagem tão carregada como aquela? Logo voltas para trás, porque não é, digamos, fazendo um Pollock ou tapando a imagem, ou podia ser, não, mas não foi a forma como utilizei, mas eu tenho de lidar com aquela imagem. Eu gostava de lidar. Aquela imagem cria-me questões e é uma imagem óbvia do Parlamento Nacional. Que questões é que te... São questões, ou seja, 2008 é um momento muito interessante na cultura europeia e não só norte-americana, mas é um momento que eu creio que há 6 anos para cá, já faz meia década que ninguém ficou o mesmo. Portanto, ao nosso tempo, é o tempo em que nós vivemos e eu não sei, ou seja, eu tento lidar com este tipo de imagens, não é? O meu trabalho é tentar lidar com imagens carregadas ou não, são carregadas de potencial simbólico, mas ao mesmo tempo é uma imagem e eu tenho... Repara, tu sabes que na realidade uma demonstração, um protesto, perante a Assembleia da República é algo como se fosse uma procissão de fé. É algo que é pensado também como se fosse religioso. Se um poder não reconhece uma religião, não reconhece outra religião, a conversa está acabada. Eu e todos os nossos concidadãos assistimos a isto desde há muito tempo, com grandes marchas muito grandes, não só ali, em Portugal e noutros países da Europa, mas começamos a ver que o estatuto da política, a religião, eu posso me estar a enrolar em discursividade, mas me parece-me que é um estatuto religioso da política, portanto não se reconhece a quem elege o direito de se manifestar porque é da ordem religioso, alguma coisa do género, assim se passa. E eu não me recordo de ver manifestações tão grandes, eu só nasci, era muito novo, depois do 25 de Abril, as ondas, o que eu fui aprendendo foi que os cidadãos deste país se manifestaram sobre alguma coisa, não é? E neste momento, que é um momento da nossa maturidade, digamos assim, ou pelo menos nós vemos uma coisa que nos acontece a todos, fluxos de imigração, gente a vir para Portugal, gente a sair de Portugal, e nós vimos todos num desconforto muito grande por algo que não temos bem ainda os factos de que fomos nós que causámos. E vemos essas coisas, enfim, mas isso, uma imagem carregada, não é? Mas a imagem serve para isso. Repara, Cláudia, não só eu acho que tu és portuguesa, mas
és portuguesa, tu vives na mesma cidade que eu, e parece-me que é de facto a urgência de muita gente. Ou seja, no fundo, ele está a cumprir o seu trabalho, está a vir-lhe uma parede de fogo para cima. É uma das leituras possíveis, com certeza. E é de certo. A obra não tem lá uma bandeirinha, não é? Mas de facto pode ser uma das leituras. É também, enfim, é porque eu estar a falar sobre a minha obra, sinto-me sempre um bocadinho assim para trás, porque cada pessoa pode interpretar de forma diferente. E isso pode ser um lugar comum, mas a verdade é essa, não é? Porque nós interpretamos, uma cadeira não é igual para toda a gente, não é? Tipo, uma pessoa desenha uma cadeira, em grupo de 10 pessoas tem 10 cadeiras diferentes em design, não é? E a verdade, quando tu vês um filme, uma notícia, ouves uma música, tens a tua própria interpretação. Dito isto, portanto, o filme não deixa de ser um filme. Porque mim me interessa muito esta discussão do que são os filmes feitos por artistas e uma ideia de performatividade do corpo com a câmara e de que a performance é integral aos filmes feitos por artistas, e isso é o que os distingue da documentação, de artes teatrais performativas. Enfim, parece que eu tenho de alguma forma andado, o meu trabalho anda um bocadinho à volta disso, a tentar de alguma forma a tentar fazer pensar, chamemos-lhe assim um bocado esta proposição. Não obstante, factualmente é um homem a contar o tempo e um fogo imenso a vir-lhe para cima dele. E essas... a nossa conversa está a ter um pendor muito político. Mas, de facto, as casas em chamas em Londres, os carros em Paris, são imagens que nós... Síria, enfim, a Síria que não tem tanto a ver com 2008, mas eu geoestrategicamente também não percebo assim nada, ou geopoliticamente, nem percebo se isto já tem a ver, se não. De certa forma, o fogo é um elemento visual que também precede 2008, não é? E as representações de artistas pelo fogo também precedem este momento histórico, enfim, contemporâneo onde nós vivemos. Mas é um elemento muito difícil de controlar, o fogo. Pois, eu, da forma como eu entendo e como estudei, isto é muito curioso, foi um amigo meu artista que me falou disto, que nós temos, da minha geração, temos alguma, começámos a estudar para YouTube, nós tínhamos muita dificuldade em aceder a filmes de artista, e nós estudámos muito de filmes de artistas visuais, com film stills. E esse exercício é eminentemente conceptual, ou seja, tu vês um film still, vês uma descrição, tens de imaginar qual é o decurso do filme. Geralmente são filmes aborrecidos de performance tarefa orientada, que é um chato anda à volta de um quadrado 15 minutos. E tu vês o estilo e depois tinhas de imaginar isso. Depois, ao pouco e pouco, percebes que ele depois até fez outro a seguir e que anda num corredor estreito, mas anda com uma pose da escultura clássica grega. Mas tu ficas assim pensar, mas que é isto? E tens de fazer o filme todo na tua cabeça.
E estava a falar do Bruce Nauman. E este parece-me que é engraçado porque esta geração, muitos dizem da minha idade, ou parecida, balizada, não tivemos acesso à documentação real. E continua, isto portanto, uma pequena parte da condição portuguesa, creio que a espanhola já deve ser diferente, mas eu creio que a performance, e a performance tarefa orientada e fazer uma performance para a câmara é algo muito próprio dos artistas visuais, ou pelo menos da história da arte até agora. Nós assistimos, já há uns anos para cá, uma inversão entre a incursão do cinema nas artes visuais e vice-versa. Daí temos o Apichatpong Versacatul e o Pedro Costa a expor em instituições de arte e artistas a ganharem Oscars em Hollywood. Portanto, isto está mais do que acabada esta discussão, é tipo, cruzamento, é o mesmo que te falo sobre o filme e o vídeo, não é? Quer dizer, os cineastas filmam em vídeo e os artistas podem filmar em película. São discussões podiam ser perenes, até podem ser perenes ainda, mas o grau que se deu, pelo menos tudo o que eu assisti a alguma discussão, não era muito interessante, porque é só troca de técnica e troca de para onde é que se queria ir, e a técnica, o vídeo e a própria película, para mim, não me parece interessante. Lembro de um cineasta amigo meu me perguntar, mas porquê que tu nunca filmaste em película? Porque isso, para mim, implica conceptualmente ter estruturado. Eu não tenho, não me faz sentido, mas ele rapidamente se vira para mim, é muito mais bonito. Eu pensei, olha que realmente tens uma boa resposta, porque a película pode ser muito mais atraente. Nunca fiz. Sim, tens razão. Passando as primeiras, passando o cinema estruturalista, não tenho. Porque é que eu acho, quer dizer, porque é que eu acho? Não é porque é que eu acho. Qual é porque é que o nosso cameraman não está a filmar a preto e branco? Se nos estivesse a filmar a preto e branco era uma questão de estilo e de forma dele, não? Isto me parece-me que alguém que esteja a filmar em película terá de ter uma muito boa razão para filmar em película, porque como se filma hoje é digitalmente. E passa sempre uma razão formal. E se começas a tratar de... se pretendes tratar de alguma coisa conceptual e fechada, sem narrativa, privilegiando... talvez, de certa forma, o decorrer da performance e tentando pôr aquilo numa duração quase em tempo real, trabalhando aquilo na duração, o formato começa a ser... claro que é uma questão que tu tens de lidar quando realizas, mas, enfim, fiquei sempre a filmar com vídeo. Essa antecipação de algo, não é? Sim, a endurance que falava do pianista, que é um movimento de resistência a algo que ele sabe que está a acontecer. Parece-me a mim que há semelhança de muitos filmes, muitos vídeos de tarefa orientada e também muitos filmes, antes de existir o vídeo, que os artistas visuais realizavam. De certa forma, eu quando filmo parece-me que tem de haver um motivo para filmar, não é? A presença
de alguém na imagem tem de ser, de alguma forma, factual e do domínio da ação, não da representação. Mesmo no casting, como tu há pouco falaste, quando são os modelos estão a fazer uma audição para um papel, para um filme de artista, eles dizem uma frase de um filme, mas para ficarem factualmente portanto, o que eu estou a filmar não só é o processo de audição, de conseguir encontrar um emprego, é também este processo do que é que está para trás depois da representação. E daí interessa-me sempre a parte, digamos, que chamo-lhe a ação, mas de outra forma chamaria-se documental. Nunca se resume sempre à documental, não é? Porque são documentais, com certeza. Este pianista não finge que está aflito com as chamas. Sei lá, outro trabalho muito antigo, com mais de 10 anos a esta parte, que o coro não finge ou não representa que está a cantar os Kraftwerk. Está a exigir-se a si próprio de imitar os sons eletrónicos. E esta ideia de factualidade ou documental, vá lá, mas também de exigência do corpo, para mim, parece-me a mim que eu me quero inscrever nessa história de arte, que é a história de arte de quem eu estudei, e me sinto tentativamente a chegar ao pé, nem que seja por legado, não sei. É algo que para mim me interessa perceber, porque é muito recente a tecnologia, isto é muito recente, esta câmera que me está a filmar tem aproximadamente 40 e poucos anos, não é? Isto e isto interessa-me. Interessa-me que esta tecnologia... Interessa-me pensar sobre isto e como é que isto teve uma repercussão, porque teve a repercussão com os artistas, com o novo cinema norte-americano, com o novo documentarismo. Assim que o vídeo surgiu, esta oportunidade de registrar imagens documentais e fazer peças jornalísticas e os artistas terem a capacidade de não terem de recorrer ao laboratório e verem as coisas em modelo direto, não é? Em sistema fechado, quase narcísico, como dizia... Enfim, numa académica não vale a pena aqui... Estas ideias sobre a própria constituição do médium e como isto... Como agora nós todos temos nos telemóveis uma câmara de filmar com uma franca qualidade de filmar. Diria-te que o meu telemóvel tem mais qualidade de filmar do que o filme que tu viste em 97. O que é incrível se nós pensarmos para trás. Nem sabia que tinha esta câmara de filmar no bolso. Eu estava com a François Parfait, François é a professora na Sorbonne, ela estava-me a falar sobre um bocadinho exatamente essa ideia, porque a crueza dos YouTubes nos dão as primaveras árabes, certo? Ok, isso é um domínio da realidade. Porém, também é engraçado pensar que se um artista fizer um vídeo com uma câmara destas, que aquilo fica aquém do que deve ser a obra de arte. Porque não há lente, não há o aparato, a produção. Porque na realidade tu estás diria eu, estás um pouco bipolar entre a crueza de um YouTube filmado com um pequenino telemóvel agitado no meio de uma multidão e depois, logo a seguir, vem o teu imaginário de imagem vem de uma série de televisão, um seriado de televisão, não é? Como, enfim, tantos agora, os da HBO todos. Ou
cinema. Logo, se fazes... parece-me que anda nestes polos, ou seja, é entre hipercru sem luz e a abanar, que é totalmente abstrato, porque ao limite, se analisarmos, sei lá, 10 segundos de uma imagem que vemos como algo que é um registro documental, aquilo pode não ser assim tão factual, como depois passamos a outro domínio que é super produzido e cheio de valores de produção. Sim, muitos dos trabalhos têm corpos em esforço. Outros são os processos, como referes do barco, percebe-se que aquilo é a própria filmagem, aquilo é complexo, é em esforço. Claro, é uma espécie de... Não sei arranjar esse denominador comum. Definitivamente não. Definitivamente não tenho. Ou seja, tenho linhas de investigação, mas não são... Não... Como se vê pelos médiums que eu trabalho, são díspares, não é? E mesmo nos filmes os assuntos podem ser díspares, alguns não são bem, mas são linhas de investigação. Eu espero que elas sejam concorrentes. Faço por isso, mas não há nenhum tema, ou diria que são agregados de outra forma. E definitivamente não sei aquilo que procuro, porque senão não fazia arte contemporânea. Porque a arte contemporânea não é nada mais do que experiências, não é? Arte experimental. A arte experimental é isto, é ser contemporânea. E depois, se mandarmos isto para trás, como é lógico, toda a arte foi contemporânea. Portanto, a arte é investigação de facto e a arte são experiências. E é também uma questão muito curiosa na academia sobre o que é arte e investigação. Eu não consigo ver outra forma de dissociar o trabalho de ateliê da investigação. E, nomeadamente, em práticas semelhantes à minha, em que se aborda, se tenta tratar se trabalha efetivamente com vários mídia e que se tenta abordar com uma forma... Se tenta abordar, de certa forma, coisas que já pertencem à história da arte e, portanto, não dissocio a arte e a investigação, digo eu. Olha, o outro é um exemplo que eu tenho pensado muitas vezes, penso muitas vezes sobre a peça, porque a ideia de fazeres um guião para um filme que não tem guião. E é isso mesmo. Para mim é uma boa obra que sintetiza isso. Que tu, tens duas premissas. Pões o abutre no teu ateliê, na altura era uma sala de 3x6, muito pequenina, e cujo abutre tinha 3 metros de asas. Tu pões lá um animal selvagem no teu ateliê. E, portanto, isto é o teu guião. A partir daqui, o que é que tu podes escrever como direção do abutre, não é? O fazer o guião, e quando sabes que aquilo só pode ser... o interesse do abutre seria fazer um guião para aquilo que não se tem guião. E isto... eu tenho pensado muitas vezes sobre isto. O fogo, aliás, é isso. Como é que tu fazes um guião para o fogo? É que no abutre não... Sim, senhor, ele foi lá com os tratadores dele,
mas os próprios tratadores ficaram à porta. Não é? Quer dizer, um estava ao meu lado na câmara para me salvaguardar a mim, porque eu estava com um pau de vassoura agarrado para se o bicho viesse para cima de mim, porque aquilo não havia muito guião a fazer. Como se vê, portanto, esta ideia de poder fazer um filme sem... crias a estrutura, mas a tua estrutura vai-te dar imagens novas. E isto é interessante, eu tenho tentado fazer isso outras vezes, como noutros trabalhos, que é criar uma estrutura para a qual eu não conheço o desfecho das imagens. E isto é muito interessante para mim, se pensarmos na criação de imagens novas, de como é que se pode criar uma imagem daquela que tu não podes escrevê-la, pensá-la, ou que partem de um pressuposto conceptual, não formal. Nós sabemos, se virarmos a câmara para o céu, temos sempre nuvens novas, mas será isso interessante? Se calhar. Esse trabalho é curioso, a mim vem-me de uma arqueologia ou seja, o que eu me deparei foi eu comecei primeiro com um estímulo musical, se posso falar de um estímulo musical que era uma música da Petula Clark, onde canta La Nuit ne finit plus. Depois comecei a comparar essa música e reparei que ela era idêntica melodicamente ao Needles and Pins, que é uma música americana, primeiramente, feita pelos The Searchers, e depois com cover versions dos Ramones, da Cher, enfim, de imensos intérpretes. E comecei a pensar que na realidade era estranho, porque o Needles and Pins tem uma letra muito mais... é uma música dos anos 40, 50, salvo erro, 40 e picos. Minto, 60. Não tenho aqui não vou ligar o computador para ver isso. E que ela fez, a Petula Clark fez a mesma música, mas com uma poesia pessoal, com um poema pessoal, quando ela já era uma grande estrela da pop. A Petula Clark tinha aquele êxito do Downtown e tinha 20 e poucos anos. E como mulher já matura, aos 37, versus 40, escreveu uma letra, para mim, mais própria de uma teenager. E daí eu comecei ok, então vamos repor, ou seja, o que eu quis foi, então, vamos lá ver se esta imagem, aquela poética na cabeça de teenager, se tem alguma valência levada ao facto. Porque, na realidade, esse filme tem não só a pequenina, portanto, a intérprete do meu filme é a Beatriz Mateus, a teenager, ela está sozinha à noite, está dentro de um buraco, isolada, não tem ninguém com quem falar, a noite é realmente muito escura. Portanto, levar essas coisas todas a factualizá-las, de maneira que passar essa poesia toda e pô-la no chão, ground, não é? Tipo, sedimentá-la, e sedimentá-la concretamente. Porque o momento da poesia pareceu-me, evidentemente, para mim, apesar da música da Petula, claro que está a ter um gosto, um estilo muito iê, aquilo próprio da época dos anos 70, aquilo para mim é profundamente de outro nível, digamos assim, há uma palavra que me falta, de afecto, é outro nível de afecto. Daí eu queria tentar
Bom, então se isto é desta coisa, vamos lá tentar pô-la nessa pradaria à noite, sozinha, muito isolada, com frio, etc, 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 etc. Nesse caso ele foi muito pensado, porque a ideia, aquilo faz portanto, um retorno falso, mas na imagem verdadeira, que é quando a câmara faz uma pan para o céu e se vê as estrelas não imprimem. Logo, essa pan são os brilhos de luz, das luzes na Terra. Logo, esse círculo infinito é pós-produção, obviamente, mas é um círculo infinito que não existe mesmo captado. Dependendo dos trabalhos, é porque há muitos que eu utilizo esse. Eu há trabalhos desde 2007, 2008, já de alguns anos para cá eu tenho posto final aos trabalhos, segundo me recordo agora de todos. Ou seja, começam e têm um fim, e depois há trabalho. Olha, este é um caso que não, o que tu acabaste de referir, é um trabalho de 2010 e 2011. Mas antes disso eu lembro-me de fazer um trabalho com um filme com dois miúdos pequeninos, 9 e 11 anos, a cantarem, que tinha princípio e fim. Logo seguidamente, 2007, logo seguidamente fiz outro trabalho, mas era o Culo, mas isto ainda foi 2010, 2011, depois veio A Ilha, depois veio outro trabalho em loop. Sim, na realidade é constante, tens razão. Não há trabalhos, há um trabalho de 1998 que tem 3 segundos. Ou seja, o meu trabalho consiste em 3 segundos. E a ideia do loop é estruturar a peça, porque é um encontro, é um clash entre um homem e uma mulher. Na realidade aquilo é só desfazer o plano do ângulo do quadro, portanto eles estão, o homem e a mulher, o homem está no teto a 2 metros de distância da mulher e ele largo do teto para ele cair e bater na mulher que está no chão e depois troca o ângulo do quadro e vice-versa acontece. Portanto, aquilo na imagem fica assim, uma espécie de magnetismo. A repetição era estrutural, é evidente, essa ideia de corpos que se relacionam. Diria que noutros trabalhos, como este que falámos agora, no Finiplu, a ideia de repetição será sempre essa ideia. Não é sempre essa ideia. A ideia de que a coisa não tem fim ou que está sempre a retornar, não é? E que isso é estruturalmente uma forma de como eu vejo as coisas, não é? De uma plataforma de repetição. Não é? Talvez. Como imaginas, eu devo ser o espectador mais crítico das minhas obras. Eu nunca sei muito bem responder a isso, porque falta sempre qualquer coisa, devia estar melhor. Enfim. Genericamente, geralmente em todas as obras, ou quanto mais factual possível, para mim é o ideal. O resto, talvez ainda acredite que o objeto consegue falar por si próprio.
muitas vezes também dou título e dentro de parênteses faço mais uma aproximação. Mas acredito profundamente que aquilo pronto, acredito profundamente que as obras falam, ou seja, a falar, que aquilo tem um conjunto de potências, de afetos, de valências, que diretamente não se faz, que não, me afeta dar-me um nome às coisas, porque a linguagem pré-existe-nos, não é? E se estamos a experimentar coisas com novos materiais, ou mesmo com materiais antigos, mas andar a tentar experimentar, não é? A experimentar, a concretizar novos modelos visuais, me custa sempre dar um nome à coisa. Enfim. Era o que falávamos talvez no início da nossa conversa, que era esta ideia de podermos utilizar os elementos culturais como nossos e podemos pensar com eles, não é? E de alguma forma, como a nossa subjetividade é construída por estes inputs exteriores, não é? Eu vivo em Lisboa, uso música americana, europeia, de outros países, enfim, tudo isso que está aí de fora, mas na realidade é nosso, quer dizer, pode ser nosso. E poder retrabalhar e redistribuir, no fundo é retrabalhar e não encarar isso como sou só um receptor, poder mandar isso de volta. Para mim sempre me interessou muito, porque realmente, se tu pensares, enfim, eu e algumas pessoas começámos a pensar, mas porque realmente eu gosto desta música, não gosto daquela, gosto deste livro, daquilo, ou qual é o teu, como é que tu, qual é a tua árvore genealógica, no fundo? Uma vez um professor disse-me isto e eu volto a dizer isto aos meus alunos, que ele disse, então vamos lá fazer uma árvore genealógica dos nossos artistas, porque é um exercício interessante quando tu te defines tentas definir enquanto, para onde é que vais? Qual é o teu percurso de trabalho, não é? Presumo que os escritores estão sempre a fazer isto, porque eles estão sempre a ler outros escritores, como os artistas estão sempre a ver outros artistas. E esta ideia de fazer um para trás, ou de fazer, como é que eu me relaciono, como é que eu me relaciono com aquele estímulo sonoro, seja ele música clássica, não interessa o género, ou como relaciono com este filme, ou com este ensaio, porque não é uma questão de alta e baixa cultura, isso não é. É mais uma questão de como é que tu vês, analisas um bocado a construção da tua própria subjetividade, e se isso possa ser algo que seja, de certa forma, não transparente, mas também semelhante ao que outras pessoas possam. Sim, gosto bastante de música. Não sei se será um melómano, não sei. Também não sei se será um cinéfilo. Não sei. Gosto dessas coisas, mas presumo que muita gente gosta dessas coisas. Não, exceto o Márcio Soares, que não gosta de música. Recordo uma entrevista dele que ele dizia que não gosta de ouvir música. Na realidade, a peça consiste numa caixa, que é um cubo de aço, com medidas antropocêntricas, medidas de 1,83 m por 1,83 m a 1,83 m. A caixa em si própria é uma reprodução de uma escultura do minimalista norte-americano, Tony Smith, mas o espectador nunca entra na caixa. Entra a banda de death metal, entra na caixa, começa a atuar com
com a porta aberta para sair esse som de concerto, e depois é fechada na caixa, acusticamente, que é acusticamente selada, e o espectador, o que lhe acontece é que lhe tira um tapete de percepcional, que ouves muito som e de repente o som desaparece. E estes curto-circuito de percepção faz com que o espectador, tipo, já foi apresentado em muitos sítios e a maior parte das vezes, não é a maior parte, é sempre, o que eu ouço é o que eu vejo e o que eu vejo é as pessoas a quererem chegar ao pé da caixa, tocarem, quererem ouvir para perceberem, se conseguirem perceber esse tirar, esse curto-circuito, chamemos-lhe assim, percepcional. O que te faz, o que é muito curioso, porque um curador amigo meu disse-me que estava a olhar para, também há alguns anos esta parte, dava a ver a reação das pessoas à performance com a escultura, e me estava a dizer que aquilo na realidade me parecia muito como o início de 2001 do Kubrick, em que os primatas vão todos tocar à forma minimalista, à mónade minimalista, não é? E tem um bocadinho isto, tem um bocadinho é muito apelativo sensorialmente. Acredito que mais apelativo do que um desenho, do que... Às vezes os filmes têm essa capacidade de ser tão apelativos, como é uma coisa ao vivo, como é... tem muita... é muito curioso porque o trabalho da adoração, na adoração que eu tento fazer desde que comecei a trabalhar, ali é concreto, é factual, porque se o espectador vê as pessoas a serem encerradas lá dentro, fica na duração à espera que elas saiam, então à espera que não saiam. E esse momento de duração faz com que as pessoas não saibam o que vão fazer com elas próprias, com o corpo delas, não é? Porque ficam... quer dizer, não tenho som, não tenho imagem, quer dizer, curiosamente parece-me que é o maior... No fundo aquilo é um cubo, não é? E quase que uma imagem abstrata. Eu nunca vi ninguém olhar tanto tempo a uma escultura abstrata em tensão de como vejo os espectadores desta obra. Isso para mim é fantástico. Não tive. Fui lá dentro, já lá tive com a porta fechada uma ou duas vezes, mas não, estar lá tanto tempo dentro não faz parte de uma experiência que eu gostasse de ter.